Então, pessoal, boa noite. Eu sou o André, sou hoje, atualmente, um dos diretores da TEIO. Sou formado em ciência da computação e tenho mestrado também. E hoje eu vou dar aula um pouquinho de como que seria uma introdução ao Python para um iniciante, uma pessoa que talvez saiba um pouco de programação ou também não saiba tanto. Mas é uma linguagem bastante utilizada, teve um boom nos últimos anos devido a todos os desenvolvimentos de várias ferramentas para análise de dados, machine learning, computer vision também. E é uma linguagem que se tornou muito popular nos últimos anos e hoje em dia é muito falada. É a top linguagem de processamento de dados também, se você queira seguir essa área de análise. Então, devido a tudo isso, é uma linguagem crucial para todos que querem trabalhar com dados e machine learning. Ela é bem básica mesmo, a sintaxe, quando você já é bem acostumado, parece como se você estivesse escrevendo um texto em inglês. É uma linguagem de fácil aprendizagem e a gente vai ver um pouco dos conceitos dela. O material que a gente vai seguir está no GitHub da Tail. Eu vou mandar o link para vocês aqui no chat. O Só um link eu já minutinho. mandei, André, pode seguir. Beleza. E ensinei como clonar também, baixar o zip do negócio. Tá, então a gente... Vocês podem vir aqui na Tail. Então tem esse curso básico. A gente vai começar o módulo 1 hoje. E vamos clicar aqui que a gente vai conseguir ir para o notebook. Para vocês que não sabem, um notebook é uma forma da gente escrever código e texto e que a gente consegue executar os códigos a partir de células. É bem útil quando você quer fazer experimentos, prototipagem e até mesmo passar conceitos, como se fosse uma forma de aula, né, de caderno virtual, onde você escreve um texto, escreve um código, consegue rodar o código. E a gente vai estar usando o notebook dentro do Google Colab, que é uma plataforma da Google, em que ela permite a gente estar utilizando isso de forma bem trivial. Você só precisa de uma conexão na internet, não precisa instalar nada, já vem com tudo configurado. E o mais interessante é que já vem muitas bibliotecas de IA, de machine learning, de processamento de dados, tudo instalado. E para vocês que acham que é somente um notebook, na verdade, o Google Colab é uma instância de uma máquina virtual que eles te dão para você mexer com ela. E você consegue fazer treinamentos de modelos, usar a GPU, consegue instalar outros pacotes de Python também nessa instância que eles te dão. Então é uma ferramenta bem poderosa e aconselho vocês utilizarem ela, seja para estudo, ou seja para até mesmo construir protótipos, ou até mesmo construir código antes de você colocar ele em produção, né? Você jogar compilar e jogar para o repositório normal. Tá, seguindo aquele link, a gente chegou aqui, né, nesse primeiro módulo aqui, e aqui a introdução tem um pouco, na introdução, ensinando como que você consegue preparar um ambiente caso você queira rodar localmente. Ou seja, fora do Colab, na sua máquina local. Por exemplo, você tem um problema aqui de internet e, sei lá, caiu, enfim. Já que você não consegue conectar com a internet, você consegue conectar, usar no seu computador. É um passo a passo utilizando a Anaconda, né, que é uma distribuição de pacotes, de tudo que você precisa para começar com um data science, né? Então, é como se fosse, vamos dizer assim, o Colab, já que você instala num computador. E aqui dentro tem tudo, quando você instala o Anaconda, né? Vamos passar essa parte aqui, porque a gente vai estar usando o Colab, mas fica a título de exemplo, caso você queira instalar na sua máquina. E se você tenha dúvida, você pode conectar com a gente, ou procurar algum tutorial na internet. E aqui tem um pouco da instalação do Windows, do Ubuntu. E aqui a gente começa mesmo um pouco tipos de variáveis, né? Então, vou ler um pouco esse texto aqui e continuar. Antes de falarmos de tipos de variáveis, vamos definir o que é uma variável. A gente se pergunta, o que é uma variável na computação, na programação, mais especificamente? Variáveis são estruturadas da seguinte forma, né? A gente define um valor que a gente deseja armazenar,
ou seja, a gente quer armazenar um valor na memória do computador e a gente cria um apelido para referenciar esse valor, né? E a gente consegue utilizar esse apelido para encontrar esse valor quando a gente quiser no código, certo? Ou seja, uma variável é basicamente um valor que você cria e você atribui um apelido a ele que você consegue acessar esse valor. E esse valor pode ser vários tipos, vários tipos de dados. A gente tem alguns dados primários, né? Acredito que tem um nome melhor para isso, não é primário, mas esqueci o nome. Mas assim, são dados básicos, assim, sabe? Que a linguagem Python tem. Mas uma variável pode conter grandes volumes de dados, pode conter objetos, né? Que a gente vai ver mais para frente o que é. Mas vamos começar com coisas simples, né? A gente vai definir uma variável como sendo ou um número ou um operador booleano. Para quem não é da ciência, da computação, um operador booleano é uma variável que tem dois valores, verdadeiro e falso, positivo e negativo. Ou seja, 0 e 1, né? Segue aquela lógica binária. A gente tem esse tipo de valor também, que é booleano, e a gente vai ter texto. Uma variável que vai armazenar o texto, uma frase, um nome de uma pessoa, um preço, alguma coisa assim do tipo. Então, esses são os três primeiros tipos de variáveis que a gente tem na linguagem de programação Python. Vocês podem ler isso aqui com calma depois, mas basicamente é isso. Ficou alguma dúvida o que é variável? Se alguém tem alguma pergunta que não é da área. Eu não sei se estou indo muito devagar com os conceitos, mas isso seria uma forma de introdução mesmo, assim. Tá de boa, André. Tá, beleza. Aí aqui a gente passa para a parte de atribuição, né? Como que a gente vai atribuir um valor, como que a gente vai gerar uma variável, como que a gente vai gerar esse apelido, né? E como que a gente vai acessar essa variável no código de linguagem Python. Isso aqui é o primeiro, assim, vamos dizer, a primeira coisa que você deve aprender é como você armazena as informações no computador utilizando o Python, né? Então, em Python, a gente tem uma grande flexibilidade de trabalho, né, com variáveis, né? Para atribuirmos um valor, a gente basta utilizar um sinal de igual. Então, beleza. A gente quer criar uma variável, aqui no caso numérica, né? E a gente basta colocar igual. E isso aqui seria aquele apelido que a gente definiu lá atrás, né? A forma que a gente vai conseguir encontrar essa variável no código. Ou seja, se aqui embaixo eu crio outra célula, vamos ver aqui, e eu coloco valor, aí eu sei que estou referenciando... tem que executar antes. Foi mal. Tem que conectar o ambiente primeiro, estava no modo de leitura. Se eu chamar aqui valor nessa célula, vamos ver o que vai acontecer. Tá, eu não executei a de cima. Beleza, aqui de cima primeiro e de baixo. Aí ele vai me retornar 1, 2, 3. Tá, legal. Então, quando eu chamei valor aqui, ele retornou aquilo que a gente referenciou ele com o módulo com o sinalzinho igual, né? Então, beleza, a gente já conseguiu criar uma variável e a gente conseguiu já setar um valor para essa variável, né? E a gente consegue acessar chamando ela. Aí se a gente quiser criar outro nome, sei lá, número, vamos dizer assim, vamos limpar aqui a execução, se a gente executar aqui, estranho. Mas eu não mudei isso aqui, não deveria aparecer, né? Não, na verdade, ainda ficou em memória, né? Aquele número antigo, a variável antiga que você definiu. Então, ela não se perdeu, ela não deixou de existir, certo? Ela continua na memória, sendo que não está mais assim no código, certo? Mas ainda ficou aquele espaço alocado na memória do computador com aquela definição. Mas se eu colocar aqui número também, e a gente colocar para executar, a gente vai conseguir ter a mesma coisa. Ou seja, agora a gente tem, nesse exato momento de execução, a gente tem duas variáveis, número e valor, e elas referenciam a mesma coisa. E eu não vou entrar em detalhes com a questão de apontamentos de memória e tudo mais, mas elas ocupam locais diferentes na memória do computador. Ou seja, você tem duas informações repetidas, certo? Basicamente assim.
Se eu quiser criar outra aqui, sei lá. Estou sem ideia, número, valor, que... Number, em inglês, pronto. Igual a 456. Aí quando a gente executa isso aqui, agora aqui embaixo a gente vai ter uma nova... Opa. Number 456, ou seja, a gente está alocando variáveis na memória e colocando valores para ela. Ficou claro isso? Vocês podem dar um feedback. Beleza. Aí eu vou só apagar aqui para... Ou eu posso deixar assim? Não sei, né? Eu acho que posso até deixar assim depois para vocês ficarem... Lembrar a ordem dos exemplos. Tá, beleza. Aqui a gente explicou um pouco como que define o número, como que define uma variável, o apelido dela, a gente chama, entre aspas, né, apelido, e o valor de atribuição, o símbolo que a gente usa para atribuir. Mas a gente tem tipos de variáveis, né? Como eu mencionei antes. No Python existem 3 primordiais, que são numérico, existe o booleano, recapitulando, verdadeiro e falso, 0, 1, true e false, ou false. E existem valores também de string. String é texto, falando por cima, assim. Então, para a gente verificar esse valor de uma variável, ou seja, que a gente criou, né, a gente utiliza essa funçãozinha aqui do Python chamada type. Ou seja, a gente vai estar querendo pegar o tipo, type, e a gente coloca o nome do argumento aqui, que seria o nome da variável, né? Se a gente deixar aqui em cima, a gente vê que a definição dessa função type, ela recebe args, alguns argumentos. Mais à frente a gente vai entender o que é uma função e tudo mais, mas basta entender aqui que essa função é como se fosse que eu posso falar... Pronto, vamos dizer que é uma função matemática, um f de x. Uma coisa, um f de x vai ser uma função que vai fazer alguma coisa com x, que seria, o x seria o input, né? E essa função vai ter como x o valor, certo? Então, função é uma coisa, um tipo de... É um programinha no Python, vamos dizer assim, que ele pega um argumento e ele transforma, usa esse argumento para fazer alguma coisa. No caso, esse argumento é um valor, e essa função, ela somente retorna para a gente o tipo daquela variável, ou seja, int. Int é um inteiro, também é um conceito da computação, que números inteiros são números que vão de menos n até n, e não são, por exemplo, não podem conter ponto. Por exemplo, 5,1 não é um número inteiro. Isso da matemática, né? Número inteiro. Não é só da programação. E inteiro é um tipo de um número, vamos dizer assim. Existem outros, vocês devem ter um background de matemática, existem números de ponto flutuante, né? Como que diz em matemática, pessoal? Eu esqueci. Os números reais, né? Reais, Assim, racionais, decimais, acho que... decimais, exato. Né? Então, esses números também existem aqui na programação. E um número 1, 2, 3 é um número inteiro, certo? É um número positivo maior que zero e não contém frações nem outras coisas. A gente pode também tentar colocar aqui embaixo, criar um número que não seja inteiro. A gente vai ver o tipo dele. Opa. Vamos colocar assim, não inteiro. Então, fracional. Igual 10.1. A gente executa. O que a gente podemos colocar na mesma célula, né? A gente vai ver o tipo do fracional aqui. É um float. São os tipos de dados no Python que são fracionais, números fracionais. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Menos 50.1. Vai ser um float também. Ou seja, é outro tipo de dado numérico que a gente tem no Python, além dos inteiros. Tudo bem? Então, ficou claro essa função para vocês. É type, e a gente passa a variável, a gente vai ter o tipo de valor, o tipo de variável que aquele valor apresenta. Tá? Vamos passar um pouco agora para outro tipo de dado, além do número, que eu falei que tem texto, né? Então, perceba que ao utilizarmos o type e o valor, tivemos um retorno int, né? Aqui. Ou seja, é um valor inteiro, né? Foi o que eu falei antes. Agora vamos armazenar. Agora vamos... Ah, meu Deus, lascou tudo aqui, peraí. O que eu fiz?
Me perdi. Enfim. Onde é que tava? Tá. Às vezes é bem chato editar isso. Armazenar. A gente vai armazenar o número 1. Porém, de outra forma. Ele vai estar dentro de aspa. Então, a gente executa essa célulazinha aqui. A gente diz que n, que é o número, vai ser, entre aspas, o 1. E se a gente vê o tipo disso aqui, a gente vê que não é mais um número. Interessante, né? Tipo, a gente coloca a aspa e ele virou uma coisa estranha. Não é mais inteiro aqui. Deveria ser, né? A gente vê aqui, ó, o valor. Deixa eu ver. Número, pode ser. Número igual a 1. A gente executa. Se a gente for o tipo de número, ele é inteiro. Mas por que só que a gente colocou uma aspa, ele mudou? Estranho isso, né? Na verdade, não. Aspa pode ser tanto dupla quanto simples, tá? Isso depende muito do programador, mas, enfim, então, pode ser um dos dois. Isso quer dizer que não vai ser mais aquele tipo de coisa que deveria ser, né? Vai ser um texto, um string. Esse str é a abreviação de string. String basicamente é um texto. A gente pode entender como texto. Se eu colocar aqui, olá, estou aprendendo Python, vai continuar sendo um string, ou seja, é uma informação textual. O Python interpreta como informação textual. Ou seja, a gente coloca n igual a 1, ou 2, ou 3. Mais à frente, quando a gente for ver operadores, a gente passa umas coisas legais aqui com isso. Mas fica esse conceito aqui, entre aspas, é um string. Já deixa de ser número, independente da coisa que você passa aqui dentro. Aqui tinha alguma coisa, eu acho que na edição que eu fiz, quebrou, não foi? Não lembro, deixa eu dar Ctrl Z aqui, não vai. Aquele bug que deu, mas deixa eu ver esse texto talvez. Agora perceba aqui, mesmo escrevendo um valor numérico, tivemos um retorno str, que é diferente do anterior, né? Str significa string, ou seja, é uma variável do tipo string, que é caracterizada por ser armazenada dentro de aspas. Ou simplesmente utilizando str. Ah, tá, tudo bem, eu acho que era isso aqui. Aí a gente pode definir assim, ó, str, e aqui a gente coloca o 1. Aí aqui vai dar o númerozinho em aspas, ou seja, a gente pode também definir um string a partir dessa chamadinha que ela faz uma transformação do valor que tem aqui dentro. Ou seja, a gente tem 10.1 aqui. str aí vai virar 10.1 entre aspas. Se a gente quiser atribuir isso numa variável, como é que a gente faz? Utiliza a atribuição anterior. Variável igual a str 10.1, ou seja, ele vai pegar o valor 10.1, vai transformar num string e vai atribuir a essa variável. A gente vê aqui embaixo. Variável igual a 10.1. Tá, agora vamos passar mais a... Tá, até agora, alguma dúvida, alguma coisa assim? Acho que não, né? Posso continuar? Vamos passar um pouco agora, ver algumas outras características desse tipo, string, ou seja, texto. A primeira que a gente vai ver é concatenação simples. Ou seja, a gente pode concatenar. Esse verbo significa juntar, né? Basicamente assim, a gente pega uma coisa ou outra e a gente junta elas. E basicamente uma concatenação é a gente juntar duas coisas. Concatenação de string, a gente vai juntar duas strings. E aqui a gente consegue concatenar de forma muito simples. Basta colocar um mais. Ou seja, somando uma coisa com a outra, né? Então, a título de exemplo, a gente cria uma frase e minha criatividade é zero. É criativa e ao mesmo tempo não é, né? Essa frase, mas enfim. Foi o Manuel que fez esse código aqui, ficou muito bom. Enfim, a frase vai ser minha criatividade e que tem um espaço em branco. E a gente pode ver aqui embaixo, vamos dar play aqui, mas enfim. A gente pode ver aqui embaixo o tipo de phrase, de frase, é um string, beleza. E para a gente juntar strings, né, como eu disse antes, a gente basta pegar uma variável que tem um string, ou seja, aquele apelido que a gente definiu aqui, passar esse operador mais
e a gente passa outra string. Observe que aqui tem o aspa, né? Então, isso aqui é um string também. Então, a gente consegue juntar, vamos dizer assim, objetos do mesmo tipo, variáveis do mesmo tipo, né? E de forma bem simples, utilizando mais. E esse outro método aqui, print, é basicamente para mostrar na tela. Como aqui é o collab, então, meio que esse método aqui fica implícito. Se a gente colocar assim, ó, ele já vai mostrar o que é aqui embaixo. Mas se fosse em um programa que você tivesse correndo esse programa dentro de um console, tivesse querendo mostrar o código executar num console, se você colocar somente isso, ele não vai mostrar nada. Então, a gente utiliza o print como sendo uma função para imprimir o código ou aquela coisa que está aqui dentro dessa função. É uma função do Python também. Tá. Ou seja, tem essa operação de concatenação de strings, certo? Deixa eu passar isso aqui para cima. Não, para baixo mesmo. Tá, então, a gente observa que a gente consegue concatenar os strings de forma bem simples, né? Utilizando o mais. Vamos ver agora um pouco mais de exemplos aqui. A gente, de adicionar informações dentro do string sem utilizar o mais. Então, a gente vai tentar juntar strings sem colocar o mais, né? Outras formas que também existem sem precisar utilizar esse operadorzinho. A gente cria uma variável com o nome pedim, sei lá, pedim, e a gente vai colocar na tela o print, né? E vamos colocar dentro do print isso aqui tudo. Ou seja, vamos entender o que é isso aqui. Isso é uma forma de fazer prints que se chama fstrings. É uma forma bem fácil, na verdade, de você dentro do seu print, da função print, você colocar variáveis dentro dela também, sem utilizar o mais. E basicamente é assim, a gente define que a gente quer dar o print de uma fstring e essa fstring ela é definida por isso. Isso está entre aspas. E a gente vai dar um print de meu nome e entre chaves a gente coloca o nome da variável que a gente quer concatenar aqui dentro, que a gente quer que seja parte também dessa fstring gigante que a gente criou aqui. Ou seja, deixa eu limpar a execução aqui. Se eu executar isso aqui, alguém tem ideia do que vai acontecer? Não sei se vocês já viram, né? Acho que foi burrice minha, mas enfim. Se eu executar isso aqui, vocês têm ideia do que vai aparecer? Alguém pode falar aí? André, eu não vou responder não, é só uma dúvida. Eu acho que eu perdi essa parte do F. Tu pode repetir? Tá. Fstring é uma forma da gente definir strings e que dentro dessa fstring a gente pode chamar variáveis de forma bem fácil, que seria colocando ela em chaves. A gente não necessariamente precisa colocar um mais. Vamos continuar um exemplo aqui embaixo, né? Acho que ficou mais fácil assim. Vamos definir, sei lá... Nossa, meu nome de... Minha criatividade também para variável, para essas coisas, por exemplo, é muito ruim, mas assim, eu sou amador e me chamo... Tá, a primeira a gente define essa frase. Oh, droga. Às vezes acontecem umas coisas malucas aqui, sei lá. Exemplo 2 de concatenação. Frase 2. A gente criou essa variável e a gente quer colocar o nome aqui. Vamos dar um espaço aqui, né, para não ficar junto quando a gente concatenar. E aqui eu vou colocar nome. Name igual John. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer juntar essa string, essa variável com essa. E como a gente viu aqui em cima, a forma da gente conseguir fazer isso fácil é somar. Somar as duas. Se a gente der play nisso aqui, executar, e ele pegou essa string aqui, e no final dela, como tem um espaço aqui, né, um espaço aqui branco, ele pegou, depois do espaço, ou seja, a partir disso aqui, colocou o John. Então, meu nome eu sou programador, meu nome é John. Então, essa é a forma, assim, fácil de colocar strings.
Se você quisesse dar um print disso aqui, seria assim, print. E vai dar o mesmo efeito aqui. E se você quisesse colocar outro string aqui dentro, né, sei lá, olá, aí espaço, né, que vai juntar com esse aqui, aí para isso você precisa colocar o mais aqui também. Ou seja, a gente não definiu uma variável para conter esse olá, a gente passou direto dentro do print, mas também isso vai servir. Assim, fica mais correto gramaticalmente. Olá e espaço e phrase 2 mais nome. Olá, eu sou um programador e me chamo John. Sou um programador e me chamo Maria, mais uma coisa. Certo. Essa é a forma de concatenar strings usando mais. Mas fstring seria outra forma, sem precisar utilizar o mais. E a gente utiliza esse padrão aqui, né, usando o f. Vamos entender aqui em cima, com esse exemplo, mesmo exemplo aqui de cima, utilizando o f. Então, a gente passa f, e se a gente der play nisso aqui, é uma string vazia, normal, string normal. A vai ser uma string que tem A. Vamos colocar aqui nesse texto aqui dentro, f, eu sou programador e me chamo John. Tá, se comporta do mesmo jeito que um string, só que ela tem uma diferença. Quando a gente utiliza esse f, ela quer dizer que ele consegue enxergar variáveis aqui dentro, sem utilizar o mais. E a forma que ele consegue enxergar as variáveis é utilizando esses chaves, né? Talvez eu confunda. Ou seja, aqui se eu colocar F, vai aparecer Maria, ou seja, vai imprimir o conteúdo que tem aqui dentro da string mais a variável que você passou. Ou seja, se eu tirar o espaço, vai sumir o espaço aqui. Tem uma pessoa batendo na porta aqui, deixa eu ver. Chegando um pouco atrasado, mas enfim, vou permitir. Olá, seja bem-vindo, a gente já começou a aula, então tá gravando, mas fique aí acompanhando que depois você pode começar a pegar o comecinho. Continuando aqui, fstrings, beleza. Ficou claro o que é um fstring? Ficou. Ficou mais claro? Beleza. E esse exemplo aqui de cima, beleza, a gente pode usar esse mesmo print aqui com fstring e vai ficar olá, espaço, né? A exclamação, espaço. Então, nota que a gente não precisou mais usar o mais, né? Que a gente basicamente pode chamar isso aqui. Olá, sou programador e me chamo. Esse primeiro olá e o espaço, aí aqui entre chaves foi essa aqui que a gente passou em cima, essa variável. E aqui a gente pode dar outro espaço. Aí vai ficar olá e me chamo... Opa, ficou com 2 espaços aqui, né? Porque eu já tinha um aqui. Então, a gente pode apagar esse aqui para dar um espaço somente aqui. Fica mais fácil. E aqui a gente coloca name. E, na verdade, eu nunca testei isso, mas será que dá isso aqui? Não dá, não. A gente tem que fechar a string. E aqui... Enfim, eu estou fugindo um pouco do contexto, né? Mas enfim. Enfim, foi uma curiosidade minha, desculpa, que eu queria testar. A gente não utiliza o mais, a gente utiliza somente o nome da variável, né? Name. Então, isso aqui seria o mesmo exemplo de cima, utilizando a string. Beleza. Tá, se a gente executar isso aqui, a gente vai ver que o primeiro print vai ser meu nome, e aqui, como a gente viu a variável, meu nome é Pedinho. Aí a gente pode também ter essa segunda forma, né, de a gente tentar imprimir, que não seria com fstring, mas seria com string, utilizando esse métodozinho format, que ele vai pegar a variável name e vai colocar aqui dentro dessas chavezinhas. É outra forma também da gente imprimir, juntar strings, né? Ele vai printar, meu nome é... E o que vai vir aqui dentro dessas chaves aqui vai ser o name, ou seja, vai ser o mesmo efeito daqui. E se quisermos adicionar mais de uma informação, aqui também tem outros exemplos, né? Com esse método aqui da chavezinha, meu nome é, aí, entre chaves, vazio, sou de, entre chaves, vazios. Ou seja, a ordem que ele vai colocar aqui vai ser a ordem que você chama aqui. Como você primeiro passou o name, esse name vai para essa primeira conjunto de chaves que abre e fecha. Ou seja, imagina aqui como se fosse uma variável e que a gente vai definir o valor dela, que vai ser impresso aqui, colocado aqui dentro desse método format. E aqui vai ser o JP. Você pode ver aqui o exemplo, vai ser
certo? E a forma também, mesmo exemplo, em forma de f-string, seria passando o f, né, para definir que é um f-string. E eu tenho um toque, desculpa, pessoal. Seria colocar o nome da variável entre chaves aqui. E aqui a gente não definiu uma variável, a gente definiu um string, próprio string aqui também. Pode parecer um pouco confuso, mas basicamente uma variável é uma forma, como a gente viu lá em cima, de salvar um valor, né? E se a gente quiser, a gente pode passar um valor direto, não precisa salvar esse valor. No caso, esse aqui vai se perder na memória, não está salvo em nenhum canto essa informação aqui, somente está no print. Pronto, ficou isso. Formas de trabalhar um pouco com strings, né, concatenar, que é o segundo tipo de dados que a gente está vendo hoje, e o primeiro foi números. Beleza, e eu até que falei um pouco disso, né, casa decimal, mas a gente vai rever aqui. Pelo menos alguma dúvida até agora? Comentário, sugestão? Tá tranquilo, André. Beleza. Vamos tentar. Deixa eu ver o que tem mais pra gente ver. Operadores, né? Vamos tentar, enfim, vamos tentar dar uma aula legal. Não importa o tempo, não. A gente tem que cobrir tudo e, enfim, vamos tentar trabalhar o máximo possível aqui. Sem preocupação de tempo. Tá, além de tipo inteiro, né? Que foi aquele número lá que eu falei em cima, que é inteiro. Eu já até adiantei, desculpa, mas aqui a gente tá revendo, né? É até bom que a gente revê esse tipo. A gente pode usar valores como ponto flutuante, né? Ou seja, no Python ele é denominado como float. Opa. Se clicar duas vezes, ele vai para digitar, por isso que fica nesse formato aqui. No Python a gente chama float. E a gente pode tratar como um número real, né? Da matemática. O que podemos fazer com um tipo inteiro, a gente pode fazer também com um tipo float. A gente pode somar, pode ver o tipo, pode ver o valor. A gente tem algumas operações que a gente consegue fazer com números também no Python, né? Além de somar string, a gente consegue somar números também. E os valores float no Python são definidos por casas decimais. Então, se a gente coloca um print aqui, ele vai dar float. E aí ele também pode funcionar dessa forma aqui, 3 pontos. A gente não precisa definir que tem um zero aqui, sabe? A gente pode somente chamar de 3 pontos e ele automaticamente, o interpretador do Python vai ver que isso aqui é um float. E o valor que ele vai casar aqui vai ser um zero. Uma coisa interessante nos floats é que tem a questão da... Não sei se eu vou conseguir lembrar esse exemplo aqui, mas tem a questão da precisão dos floats. Peraí, deixa eu ver se eu lembro um ponto. Eu não sei se é esse exemplo, mas depois eu trago para vocês. É tipo assim, o float ele tem uma precisão de ter algumas casas decimais, ou seja, pode ser alguma coisa assim, sabe? Aí, você tem que ter cuidado com isso, porque se você soma um número que tem muitas casas decimais, aqui, por exemplo, não, acho que é assim. Aí, se você somar isso aqui mais de uma vez, você vai acabar tendo um errinho. Então, também interfere um pouco das casas decimais que você usa, a quantidade. No caso aqui, eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais. Mas, enfim, depois eu trago esse exemplo para vocês. E existem algumas formas de a gente arredondar os números, né? Mas é bem importante a gente ter cuidado com essa precisão dos números quando a gente estiver fazendo operações financeiras, principalmente, ou operações que envolvam muitas casas decimais, que nem sempre a gente vai conseguir ter aquela precisão que a gente quer, né? Mais à frente eu falo para vocês sobre essas questões das precisões, mas fica de clareza que caso vocês tenham algum problema relacionado à precisão, pode ser que seja isso. Existe até um certo caso decimal que existe a precisão. Então, por exemplo, se você somou um valor pequeno, muitas vezes, milhares de vezes, pode ser que não dê o valor esperado, pode ser que tenha um valor maior. Então, a causa disso pode ser a questão da precisão. Então, fica esse alerta para vocês aqui. E além de... Tá, então a gente viu basicamente alguns tipos, né? Que foi essa primeira sessão, a atribuição. Opa, não, ainda não. Não acabou, não.
Essa aqui é a primeira subseção, tá? Atribuição múltipla, né? Além da atribuição simples, que a gente viu aqui em cima, que seria com o igual, né? Que a gente quer atribuir uma variável, existe a atribuição múltipla. E a gente pode realizar essa atribuição múltipla colocando uma vírgula. E esse tipo de variável se chama tupla. Ou seja, a gente vê o tipo disso aqui, é uma tupla. Eu acho que nem precisa ter esses parênteses aqui. Deixa eu ver. Na verdade, precisa. Ou seja, aqui é uma atribuição múltipla, né? Aqui embaixo a gente consegue ver mais esse exemplo. Melhor, a gente pode ter duas variáveis, V1 e V2, e a gente coloca um igual e passa dois valores. Ou seja, a gente está fazendo uma atribuição múltipla, definindo dois valores ao mesmo tempo. Se a gente dá um print V1 e print V2, um vai ser 32 e o outro 45. Mas nesse caso aqui, se eu quiser colocar uma tupla é um tipo de variável que armazena dois ou mais valores. No caso, vamos criar uma tupla de 3 aqui. Ó. Então, a gente vai ter 3 valores. 13. Então, 2, 3. Ou seja, é uma atribuição tripla que a gente está fazendo aqui. Isso aqui pode até N, certo, pessoal? Pode até N. Ou seja, pode ser uma lista aqui grandona de várias coisas. Isso aqui não é a sintaxe certa, eu só botei aqui para ilustrar que pode ser até N. Ou seja, pode ser 4, 5. Até o número que você queira. Certo? Isso aqui é muito útil, muito utilizado caso você quer retornar dois valores para o usuário ou quer definir alguma coisa que tem dois valores. Por exemplo, um ponto no espaço x e y, certo? Ou um ponto no espaço 3D, x, y e z. Ele é uma forma fácil de você também criar variáveis no Python. Vamos pensar assim. Ponto 2D pode ser. Primeiro x, sei lá, tá na posição 100, 100. Eita. A gente der um print nisso aqui, a gente vai ver que ele contém dois valores. E o tipo de ponto 2D vai ser uma tupla, certo? E aqui também, tá, aqui. Voltando para esse exemplo, uma atribuição múltipla. Isso aqui não é uma tupla porque a gente passou a vírgula aqui, então é como se estivesse definindo dois valores ao mesmo tempo, V1 e V2. Alguma dúvida nisso? Tuplas? Tu falou. Lembrando, pode ir de 2 até N. Tranquilo. Beleza. E, além disso, a gente pode realizar a atribuição múltipla por meio de uma variável lista, né, da seguinte forma. Além de colocar sem nada aqui, né, somente um valor, vírgula, outro valor. E a gente pode também utilizar a forma de lista aqui, né, que seria usando esses colchetes. Vale ressaltar aqui que aqui também pode ser qualquer valor, pessoal, que não pode ter que ser número, não. Pode ser um string aqui também. Ou pode ser um número em string, né? Mas que não vai deixar de ser string porque está com aspas. Ou pode ser um float também. Aqui. Opa, comi a vírgula aqui sem querer. Pode ser um float também. Então, não necessariamente tem que ser o mesmo tipo de dado aqui. Pode ser qualquer outro valor aqui. Vamos deixar assim para ficar diferente o exemplo. Beleza, então a gente falou um pouco de tipos de dados e atribuições, como a gente faz para definir variáveis, quais são os tipos de variáveis que existem, mas falta um pouco... E atribuições também, né? Atribuição. A gente não falou um pouco de variáveis booleanas, eu vou até acrescentar aqui embaixo. Deixa eu ver onde que eu coloco... Tá, eu vou colocar aqui embaixo de tudo. Tem que trocar para Markdown. Nossa, tem uns atalhos, mas eu não consigo decorar isso. Existem outros tipos de dados chamados booleanos.
armazenam informações binárias, true ou false. E a gente pode definir um booleano por essas duas palavras-chave, o true. Pronto, vamos botar assim mais fácil, positivo, negativo. São os tipos de dados booleanos que a gente define no Python. E vamos checar o tipo, né? Deixa eu ver aqui certinho. Positivo é bool, ou seja, uma variável booleana. Só existem esses dois tipos de valores que essas variáveis booleanas podem assumir. True, para verdadeiro, falso, para falso. E isso aqui é muito utilizado quando a gente quer criar flags para definir fluxos de código, se um código deve seguir para um caminho ou para o outro, ou se a gente quer retornar para o usuário, sei lá, uma variável que, sei lá, o usuário passa um monte de dados e a gente quer validar se aqueles dados fazem sentido. A gente pode retornar um true, um false, alguma coisa do tipo. Ou seja, são outros tipos de dados, de variáveis no Python que a gente consegue criar também. Mais à frente a gente pode ver exemplos disso. E booleano, tal tipo, booleano. Agora vamos para a seção 1.2, que seria operadores. Mas antes de recapitular aqui, a gente viu atribuições, a gente viu que são variáveis, tipos de variáveis, que são em números, né? String, a gente viu operações com string, concatenação. A gente viu outro tipo de dado também, que é ponto flutuante, ou seja, permite casas decimais. A gente vê outros tipos de atribuições múltiplas, que podem ser, existem tuplas, a gente pode atribuir, criar as tuplas desse jeito, a gente pode atribuir atribuições múltiplas assim, definindo uma vírgula e passando vários valores. E aqui também vai de 1 a n, 2 a n, né? V3 aqui. Pode ser, sei lá, true, vamos colocar assim esse exemplo. Olha só, a gente vai printar uma variável booleana aqui. 3, ou seja, é independente de valores, pode ser n. A gente viu também que a gente pode fazer atribuições múltiplas usando esse, passando uma lista. Lista é um tipo de dado no Python que é complexo, composto. Então, a gente vê isso mais à frente. A princípio, a gente está vendo somente tipos primitivos. É isso, é primitivos a palavra que eu queria falar lá atrás. E a gente viu que existem tipos booleanos que podem ser true e false. Tá. Eu vou ali rapidinho pegar uma água que eu não trouxe para a mesa. Esqueci a garrafa. Me dá 2 segundos aí. Quer dizer, 2 segundos é muito rápido. Me dá 10 segundos. Já volto. Opa, voltei, pessoal. Antes de a gente prosseguir para a sessão 1.2, operadores, vocês acham que tem alguma questão, alguma dúvida? Não, algum comentário? Tá. Vamos... Não, André, não é dúvida não, mas é uma pergunta só. Sobre, tipo, a divisão das aulas. Porque pelo GitHub tá 1.2, 1.3, 1.4, e cada um seria uma aula, né? Eu não sei se... Tipo, Então, como a gente quer passar o melhor conteúdo possível, pode ser que vão surgindo ideias, coisas, conceitos que não tá tão programado, né? Então, a gente vai vendo como é que vai sendo ao longo do andar da carruagem. E nem sempre uma aula a gente vai cobrir somente um tópico, a gente pode cobrir 2 ou mais. Mas o intuito é que seja 1 hora de aula no máximo, assim, para não ficar tão extenso. A gente começou às 6h15, eu acho, né? 6h20, sei lá, então a gente vai até 7h20 mais ou menos. E fica 1 hora de aula no máximo. Bem? Aí, outra dúvida, cara, é que, assim, falando por mim, né? Eu já tinha um background de Python, e só que, assim, uma coisa que eu sempre senti falta nos cursos que eu fazia era exemplos, sabe? Uhum. E, tipo, de utilidade de um programa, assim, feitozinho e a utilidade de cada coisa.
Aí, essa é uma sugestão. Se vocês conseguirem trazer depois, já que tu tá perguntando sobre alguma coisa assim. Tudo bem. Pô, Beleza, valeu pela sugestão. valeu. Tá, a gente viu tipos e variáveis. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai ver operadores. Operadores, a gente fala operadores, a gente lembra de matemática. Operadores matemáticos. Igualdade, multiplicação, adição, subtração, divisão. E é justamente isso mesmo que isso se refere. E Python, ele oferece alguns tipos de operadores, além dos operadores da matemática, né? Tem os lógicos também, que isso aqui envolve a questão da lógica. E os operadores lógicos do Python, isso serve para a gente fazer operações, né, entre as variáveis. Estão definidos nessas três categorias, OR, AND e NOT. Ou seja, OR, para quem viu lógica, né, é uma das primeiras disciplinas que a gente vê no curso de ciência da computação, tecnologia. O OR significa, isso também em circuitos lógicos, né, é uma disciplina bem interessante. O OR significa ou, tradução para o inglês, e eu vou meio que abstrair, sabe? O objetivo não é explicar a lógica aqui, mas eu vou, enfim, continuar como se você tivesse conhecimento de lógica e operadores. Caso vocês não saibam, vocês podem estudar depois e voltar a assistir a aula e eu acho que vai ficar mais claro. Ou seja, o operador ou, ele vai... o OR, quer dizer, significa o ou, né, do inglês. O AND significa e o NOT é a negação, não. Então, vamos ver aqui embaixo como que a gente pode utilizar isso. Definimos duas variáveis. A primeira é chamada true e a segunda false. Pode ver que isso aqui somente é um nome, aquele apelido, né, que a gente está definindo. Nome da variável. A gente não chama apelido no dia a dia da programação, a gente chama nome da variável, ou só variável. E aqui é o nome dela e a gente utilizou aquela atribuição binária que a primeira vai ser true, e a segunda vai ser essa aqui, false. E a gente pode aplicar os operadores lógicos nessas variáveis. Vamos ver aqui embaixo esse exemplo, aplicando o OR, ou seja, ou. A gente vai printar, né, o resultado dessa operação aqui. A gente vai utilizar o operador ou e nessas duas variáveis, ou seja, true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Isso aqui, segundo a lógica desse operador, vai dar verdadeiro. E o segundo operador OR, false e true, no caso invertindo aqui, também vai dar true. Isso. É lógica, enfim. Vocês devem saber isso aqui. Caso não fique claro, como eu já disse, vocês podem ver de novo. A ordem não importa aqui. E a gente considerando o operador AND, também é a mesma coisa, né? True e true, verdade e verdade, vai dar verdadeiro, e falso e verdade, vai dar falso, né? Porque o I, ele quer que os dois sejam verdadeiros para passar na condição. Beleza, também existe a operação AND, e o operador NOT, né, que é a negação, ele vai tornar aquilo o inverso. Se a gente negar o true, a gente vai receber o false. E se a gente negar o falso, a gente vai receber o true. Beleza, esse foi um resuminho dos operadores lógicos. E como que a gente pode utilizá-los. E além dos lógicos, existem operadores relacionais, né, que são um pouco da matemática. Aquela matemática que a gente aprende mesmo no ensino médio, né? Menor, maior. O menor igual, na matemática a gente tem aquele símbolozinho, né, que tem o menor e o tracinho aqui embaixo tem outro tracinho, né? Mas em código, como não existe aquele símbolo, a gente utiliza assim, menor ou igual. E a mesma coisa para o maior ou igual. A gente utiliza o maior e o igual. Ou seja, isso são operadores relacionais que a gente pode utilizar no Python. E igualdade, né? Se a gente quer comparar assim, uma coisa igual a outra, a gente coloca igual, igual. A gente utiliza os dois iguais, não somente um. Lembrando que somente um é para atribuição. A gente quer atribuir uma coisa a outra, um valor a uma variável. E com dois, a gente está fazendo uma comparação. A gente quer saber se aquilo faz jus àquilo outro. A gente vai ver um exemplo embaixo. Aqui a gente pode ver
operações com esses operadores, no caso com números, né? Isso aqui se torna, no final, quando essa operação aqui ela é avaliada, ela se torna uma operação lógica, né? E no final isso aqui vai tornar um operador booleano, que foi o que a gente viu lá na frente. Então, se a gente tem essa operação 1 maior que 2, isso significa que o interpretador do Python vai checar se esse lado aqui da equação, vamos dizer como se isso aqui fosse uma equação, da esquerda vai ser maior, ou seja, vai ser o operador, do que o lado da direita, 2. E é como se ele estivesse fazendo uma pergunta para ele mesmo. 1 é maior que 2? E a resposta que ele vai dizer é não, falso. Então, a saída aqui vai ser falso. Mesma coisa aqui, é como se fosse uma pergunta que ele está fazendo. Se o lado esquerdo é menor do que o lado direito, e aqui vai sair true. Ou seja, na verdade, o 1 é menor que o 2. E aqui a igualdade, como podemos tratar também como se fosse uma pergunta que ele faz a si mesmo. 1 é igual a 2? Ou seja, lembrando que isso aqui não é uma atribuição, isso aqui é uma operação lógica. E aqui ele está querendo saber se é igual, 2 iguais. Então aqui ele pergunta, 1 é igual a 2? E aqui vai sair no final falso, né? Porque o 1 claro que não é igual a 2, segundo as lógicas. E aqui pode ser qualquer valor, qualquer número, pode ser, por exemplo, você pode comparar aqui float ponto flutuante com inteiro, né? Então também vai servir essas regras, vão se aplicar aqui. Você pode fazer operações com diferentes números. Só se você colocar um string vai dar um erro, né? Eu acho que não vai conseguir identificar esses dois tipos de erro, esses tipos de variável, né? O erro que a gente pode ver os erros do Python, né, são bem, vamos dizer assim, bem claros, né? Eles mostram realmente o que acontece. Você tem que saber interpretar mesmo. Quando vocês estiverem programando, vai dar muito erro, é normal. Você se confunde, coloca os operadores errados, enfim. E os erros do Python são muito, muito transparentes, pelo menos para mim. Você pode também pegar isso aqui, né? Procurar no Google, mas aqui o erro que deu é que esse operador aqui, ó, ele está passando em chave, né? Não é suportado para instâncias de string, olha só, string, né, que é esse tipo aqui, e inteiro. Ou seja, esse tipo de operador aqui não funciona, não dá para usar com string inteiro, né? É uma operação que não existe, não faz sentido você usar isso. Então, o Python dá um erro e ele mostra que tipo de erro foi esse aqui. É bem fácil, né? Você procura isso aqui no Google, enfim, acha 1000 respostas e 1000 explicações para que serve isso. Não se preocupem, vai aparecer muito erros na vida de vocês quando vocês estiverem aprendendo a programar. Não quer dizer que você é burro, quer dizer que você está aprendendo, né? Então, e não se intimide com o erro. Os erros podem aparecer bastante grandes no Python. Às vezes aparecem erros de centenas de linhas, mas o que você deve observar é um por um, com calma e, enfim, faz parte do amadurecimento de vocês. Não se desesperem com erros, procurem, é comum. Mas, enfim, isso aí fica para outra aula. Tá, só mostrando que não dá para fazer operações com números, com tipos diferentes aqui, né? Não faz sentido. E, por fim, a gente tem operadores aritméticos, né? Que seriam aqueles operadores soma, adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem. E no Python eles são dados com esses símbolos que a gente já acostuma, né? Mais para uma adição, menos para uma subtração. Multiplicação, a gente utiliza um asteriscozinho, aqui tá com 2, né, na verdade. Mas, enfim, a gente já chega nesse exemplo, vamos ver o que acontece, não lembro. Eu acho que é para... Pode ser também, né? Mas, enfim, vamos ver. Eu utilizo isso aqui geralmente quando eu quero levar um número a outro, por exemplo. 1 elevado a 2. Vai ficar 1 asterisco, asterisco 2. Mas a gente vê isso aqui. Divisão é tratado por uma barra e porcentagem é tratado por esse símbolozinho de porcentagem. Ou seja, isso aqui é resto da divisão, eu acho, né? Se eu não me engano. Vamos ver aqui um pouquinho. Faltam exemplos, né? Mas vamos ver exemplo de adição. Ó. Adição de 2 números, né? Vamos criar aqui. Enfim. Qualquer coisa aqui. B igual a 10. A mais B. Opa, maiúsculo não dá. A mais B vai ser 20, ou seja, uma soma. Exemplo de subtração. Não vou nem colocar, né? Tipo, porque pelo amor de Deus. É só trocar aqui. Exemplo de divisão. Multiplicação primeiro.
A gente coloca... Como a gente já definiu A e B aqui em cima, vamos usar essas mesmas variáveis. Aí a gente vai A vezes... Opa, tá maiúsculo talvez. A vezes B vai dar 100, ou seja, ele multiplicou 10 por 10. E a divisão... com a barrinha para a direita, virada para a direita. E 10 dividido por 10 dá 1. No caso, ele retornou um float, né? Um valor ponto flutuante. Mas enfim, o valor está correto. E aquele outro exemplo que eu falei aqui, eu acho que isso aqui, A vezes B, eu acho que isso aqui ele vai fazer... no caso, ele vai levar, ou seja, ele vai pegar 100 e vai levar a 100. Aí vai dar esse número maluco aqui, grandão. Vou até corrigir. Exemplo de exponenciação, né? Que chama... Eita, eu lembrei isso aqui das antigas. Exponenciação. É isso mesmo, pessoal? Vocês conseguem me confirmar se é esse mesmo nome? Exponenciação, acho que é isso. Caramba, esse nome veio agora aqui, fazia tempo que eu não usava, mas enfim. A gente tá levando um número a outro. Na verdade, aqui... 10 elevado a menos 1. Ou seja, no caso, ele vai mandar uma casa para cá, é isso mesmo. Isso aqui seria um exemplo de exponenciação. Aqui de divisão, aqui de resto. Faltou do resto, né? Então, aqui. Exemplo de resto de divisão. Ou seja, a gente tem... Vamos definir mais outras variáveis. Vamos definir C igual a 10 e D igual a 2. Então, a gente vai atribuir o resto da divisão de 10 por 2. Ou seja, é assim que faz... Deixa eu ver. Exato. O resto da divisão de 10 por 2. Ou seja, a gente pega 10, divide por 2 e calcula o resto. Vai dar 0. Né? É um número par. Tá, uma forma também que a gente usa muito da gente para descobrir se o número é par ou ímpar é fazer essa operação aqui, o resto. No caso, o resto da divisão de 10 por 2 vai dar 0, né? Que é o número par. Mas a gente colocar 11, aí vai dar o quê? 1. Ou seja, se o resto da divisão de um número por 2 for maior que 0, for diferente de 0, então a gente sabe que aquele número é um número... Se for 0, é par. Se for diferente de 0, é ímpar, né? Então, esse separadorzinho aqui é o resto da divisão. Tá, ficou uma dica aqui. Exemplo de divisão. Resto de divisão, tá. E por hoje era isso que a gente tinha para apresentar. Foi uma introdução das introduções. Vamos recapitular aqui um pouquinho. A gente viu variáveis, tipos de variáveis. Existem variáveis de vários formatos. Existem numéricas, existem lógicas, né, que são booleanas, existem variáveis que são strings, que são textos. A gente viu também alguns exemplos de operações com essas variáveis, adição, subtração, divisão, operadores lógicos, operadores... esse aqui, eu esqueci. Relacionais, né? Maior, menor, igual. E essas coisas. E pronto, eu acho que foi isso. Por hoje, é o que a gente tinha para mostrar para vocês. Essa breve introdução ao Python. E é isso. São exemplos bem básicos, né? A princípio, a gente está tentando entender como que funciona a linguagem de programação, como que a gente cria uma variável, atribui um valor, faz pequenas operações. A introdução é bem simples mesmo assim. E fica para a próxima aula a seção 1.3 para frente. Beleza, pode parar de gravar aí, quem está gravando.